Para que possamos fazer o login com diferentes usuários e não apenas com o usuário administrador, devemos alterar o modo de execução de workflow em GeneXus. Na janela de Preferences, nas propriedades do Environment, vamos ao Workflow e no Execution Mode mudamos de Prototyper para Standard Client. Ao executar o diagrama Flight Ticket Reservation, vemos que o cliente de Workflow abre uma caixa de diálogo. Nessa oportunidade, faremos o login com o usuário Peter Kent. Vemos que agora aparece como logado Peter Kent e que o acesso às atividades no navegador foi reduzido, porque esse usuário tem menos permissões que o administrador. Como podemos ver, a caixa de entrada aparece vazia. Pressionamos o botão New para iniciar um processo. Vemos que aparece uma caixa de diálogo com o processo Flight Ticket Reservation, como único processo para escolher. Devemos nos lembrar que tínhamos atribuído a esse usuário o papel Travel Agency Employee, e que esse papel está autorizado para iniciar o processo Flight Ticket Reservation. O escolhemos e pressionamos OK. Como vemos, a caixa de entrada mostra a tarefa Ticket Reservation como pendente. Ela também pode ser executada pelo papel Travel Agency Employee, que é o papel do usuário Peter Kent. Executamos a tarefa e inserimos a reserva. Após completar a tarefa, aparecem como pendentes as instâncias da tarefa Contact Airlines, visto que esse usuário também tem permissão para executá-las. As executamos e completamos. Agora, aparece como pendente apenas a tarefa Add Customer Information Required for Traveling. Se vemos o diagrama, também está executando a tarefa Evaluate Customer, mas definimos essa tarefa como o papel Travel Agency Manager, de modo que o usuário Peter Kent não poderá executá-la, e por isso ela não aparecerá como pendente na caixa de entrada. Executamos a tarefa. E vemos que a caixa de entrada ficou vazia. Então, passamos à caixa de saída e vemos todas as tarefas executadas por este usuário. Se selecionarmos a tarefa Add Customer Information Required for Traveling e pressionarmos History, vemos o histórico do processo, qual usuário executou cada tarefa e os usuários que podem executar as próximas tarefas. Até agora, todas as tarefas foram executadas por Peter Kent ou pelo motor de workflow. Para que o processo continue, a tarefa Evaluate Customer, que mostra Not Available, já que ela não foi atribuída a nenhum usuário, deverá ser executada, de modo que um usuário gerente precisa intervir. Assim, fazemos Logout e entramos com o usuário Anna Smith, que tínhamos definido como gerente. Ao abrir o cliente de GXFlow, vemos que, como esperávamos, a tarefa Evaluate Customer está pendente na caixa de entrada. Executamos essa tarefa, autorizando o cliente. Agora, aparece como pendente a autorização da reserva por parte do gerente de atendimento ao cliente. Devemos notar que só esta tarefa aparece como pendente, e não a tarefa Check Reservation Documents, que estava definida no diagrama. Isso acontece porque essa tarefa deve ser executada por um funcionário, e agora estamos com o papel de gerente. Autorizamos a reserva e completamos a tarefa. Devemos observar que o usuário Anna Smith, como gerente, já não tem mais tarefas pendentes para realizar. Mais uma vez, fazemos o login com o usuário Peter Kent e completamos o processo. Uma situação que a agência de viagens nos pediu para resolver é a de um funcionário que sai de férias.
Como definimos que alguns processos esperariam pelo usuário que tem o papel correspondente, isso pode fazer com que certos trâmites fiquem parados. Para fazer com que as tarefas possam passar automaticamente a um suplente, existe a funcionalidade Out of Office. Para utilizá-la, fazemos o login com o usuário administrador. Vamos a Users, escolhemos o usuário Anna Smith e, em More Actions, escolhemos Edit. Escolhemos a aba Availability e vemos que abre uma janela onde podemos definir se o usuário está atualmente no escritório ou fora dele. Se definirmos que ele está fora do escritório e pressionarmos OK, abre outra janela onde podemos inserir mais informações relacionadas, como definir a data de retorno e a mensagem que aparece quando precisar do usuário. Vemos que na caixa de seleção por default, marca que a substituição seja desfeita assim que o usuário Anna Smith acessar sua caixa de entrada. Se formos à aba Substitution, podemos definir o usuário que executará as tarefas quando o titular estiver ausente. Neste caso, para a Ana, definimos que Peter Kent realize suas tarefas. Pressionamos OK e, mais uma vez, OK. Agora, ao lado do usuário Anna Smith, vemos um indicador de que ela está ausente. Se formos a More Actions e escolhemos Out of Office, podemos ver o período em que o usuário não está na empresa e quem será o usuário que realizará as tarefas na sua ausência. Para ver isso funcionando, vamos fazer Logout e logamos com o usuário Peter Kent. Pressionamos o botão New, instanciamos o processo Flight Ticket Reservation e executamos as tarefas Ticket Reservation e as instâncias de Contact Airlines. Vemos que agora temos duas tarefas pendentes. A que o funcionário realiza de acrescentar informação para a viagem, mas também aparece a tarefa Evaluate Customer, que só podia ser realizada por um gerente. Embora Peter Kent não tenha o papel de gerente exigido para avaliar um cliente, ele foi definido como substituto de Anna Smith, em sua ausência, e, portanto, passa a ter os papéis do usuário ao qual está substituindo. Se executarmos a tarefa Evaluate Customer, veremos que, de fato, o funcionário Peter Kent pode cumprir as tarefas do gerente que está substituindo. Acabamos de ver como é possível definir a segurança sobre os nossos processos, estabelecendo usuários e papéis, limitando quem pode executar cada tarefa e em que circunstância. Para maiores informações, visite o seguinte link do wiki.